ano e sai ano e aparece um novo milagre. E muitas pessoas acreditam neles. Mas não é bem assim. Por isso, hoje, nós vamos mostrar para vocês os últimos 14 milagres alimentares. Não é de hoje que a gente tenta achar uma solução para os nossos problemas. Só que não são problemas financeiros, amorosos, não. Muito pelo contrário. São problemas que a gente acha que tem. E a indústria vende isso muito bem, que é a questão do emagrecimento. Quem não ouviu falar de shake para emagrecer, gel modelador, até os próprios modeladores, cintas, espartilhos, enfim, todas aquelas loucuras que as pessoas fazem para ter uma cinturinha mais fina. E não é só de produtos diferenciados que a indústria do emagrecimento vive. Ele também vive dos superalimentos. Quem nunca ouviu falar de algum alimento que trazia toda a solução dos seus problemas, ia trazer o seu emagrecimento em um mês para você caber naquele vestidinho para ir num casamento ou naquele terno que você está namorando há tempos? Entra ano e sai ano e a gente conhece um novo produto, um novo alimento, uma nova estratégia, uma nova tática. E aqui no vídeo a gente vai falar sobre os últimos milagres, os últimos 14 milagres que as pessoas inventaram que davam um jeito no nosso emagrecimento e ajudava de alguma forma. Nosso primeiro milagre é o chá verde. Bom, lá em 2007, faz tempo, o chá verde era o rei do momento. E por que disso? Bom, o chá verde ele tem cafeína e a cafeína é um termogênico natural. Então, jogava-se propriedades surreais e inimagináveis em cima do chá verde, como um grande emagrecedor, como um acelerador absurdo de metabolismo, e só pelo fato de você consumir 3 xícaras ao dia, ele te prometia um emagrecimento sensacional. E além disso, ele era diurético. Muitas pessoas substituíam a água pelo chá verde. Ou seja, rim estava indo embora. Mas vamos olhar pelo lado prático. Na real, o chá verde é simplesmente um chá. E sozinho ele não faz milagre. Apesar dele ter propriedades sensacionais e que foram descobertas ao longo do tempo, ele não está tão ligado assim ao emagrecimento, ou pelo menos não da forma como foi veiculado na época. Obviamente, em pouco tempo, essa teoria caiu por terra. Lá em 2008, existia uma coisinha pequenininha, parecida com rabanete, chamada maca peruana. Aqui no Brasil, a gente não conseguia comprar exatamente, o tubérculo, mas era possível comprar na forma de pó. As pessoas começaram a colocar a maca peruana na própria alimentação por conta da sua complexidade. Então, ele tinha tanto a fibra quanto o carboidrato complexo, que juntos ajudam a emagrecer. Porém, ninguém parou para pensar que se alimentar de pó não é sustentável. Ainda mais um pó de um alimento que não era nem do Brasil, como se só ele tivesse essa condição de emagrecimento ou essa condição de complexidade nos seus componentes. Não, não é só a maca peruana que vai ter a fibra com carboidrato complexo. Eis que chega 2009 e, obviamente, nós temos uma nova fada madrinha. E é o ano da quinoa. A quinoa é um alimento bastante interessante, na verdade. Ele tem propriedades bem bacanas, como fibra, como uma quantidade de proteínas interessantes para aquele tipo de grão. A grande questão é, ele é acessível para quem? Pergunto a vocês. Ele, na época, era um alimento muito, muito caro, comparado a outros, naquele momento, há 11 anos atrás. E por conta disso, ele foi um queridinho de muitas dietas, foi usado para várias coisas. Não que ele não seja um alimento bom, tá? Mas quando ele não pode ser associado diretamente com uma situação de emagrecimento, sendo que tem outros alimentos que têm uma ação até bastante parecida com a quinoa. Então, atenção a como as informações são veiculadas pela mídia. Não é só 2020 que começou com polêmica. Lá em 2010, o queridinho do momento também foi bem polêmico, que foi o óleo de coco. Na época, era muito normal você cancelar qualquer tipo de óleo, inclusive o azeite. Então, na época, fazia muito sentido adicionar o óleo de coco em tudo. Só que, ok, o óleo de coco ele é muito bom, ele tem seus benefícios, tem um componente muito legal. Mas, gente, as pessoas colocavam óleo de coco até em preparações salgadas. Ficava tudo com gosto de coco. Nada contra, inclusive adoro. Porém, quando você vai pensar nas propriedades e na troca, é meio que trocar 6 por meia dúzia, né? Não deixa de ser óleo. Só porque ele é natural, não significa que ele também não engorde. Então a galera começou a colocar muito óleo de coco
e começou a perceber que não via muito progresso, não via muita diferença. Bem, eis aí a questão do vício, né? A gente fica focando tanto no negócio e depois percebe que não tem milagre nenhum. E foi o que aconteceu em 2010. Pois bem, chegamos em 2011. Começamos a década com um negócio maravilhoso chamado ração humana. Quem inventou esse nome? Então, né? Ração humana foi o bagulho de 2011. Todo mundo comprava esse Paranauê, que era rico em fibras. Estão prestando atenção em como algumas coisas se repetem? Fibras. E prometia, obviamente, melhora na sua saúde, emagrecimento, enfim, vários benefícios. Fica aí uma das primeiras questões da ração humana. Você sabia que quando você consome muita fibra, você tem que beber água? Pois bem, tinha muita gente passando perrengue no banheiro porque não bebia água suficiente. Mas vamos lá. Outro ponto é que muita gente substituía arroz e feijão por ração humana. Senhor, como diria o Jacan, cadê tempero? Salsicha, cominho, cúrcuma, comida, socorro. Pois é, ração humana. Obviamente, né? Ninguém vende mais. Porque as embalagens vinham escrito na frente, né? Ração humana. Era uma parada bizarra. Enfim, isso não tem mais. Você não acha isso mais no mercado. Pelo menos há muito tempo eu não vejo isso aparecendo em prateleira nenhuma. Para vocês verem como ficou um negócio esquisitíssimo. E aí chegamos em 2012, ano em que o mundo ia acabar, no final das contas não acabou, e a gente está tentando descobrir se foi só apenas uma dislexia de troca de data, né? Mas tudo bem. E aí, lá em 2012, o normal era idolatrar a chia. E aí, nesse caso, a gente vai recapitular um pouquinho os anos anteriores, porque tudo se repete. É a questão da fibra, é a questão do carboidrato complexo, é a questão da facilidade em adicionar esse alimento em várias preparações, é o fato de substituir outras coisas pela chia. Então, assim, esse padrão vai e vai se repetindo. A gente pode até falar da quinoa, que já foi comentada, a questão do chá verde, a questão até mesmo da maca peruana, por mais que não seja consumido, não era consumido aqui no Brasil como in natura. Mas assim, tudo vai se repetindo. Então é um padrão. A gente vê aquilo que funciona e tenta. E assim como nos anos anteriores, não partiu muito para o futuro. Tanto que hoje em dia as pessoas consomem, claro, porque é um alimento bom de qualquer forma, mas não com aquele vício, com aquela questão de focar apenas nele. Eis que em 2013 aparece algo no fim do túnel, algo diferente, algo que poderia não ser tão ruim assim, algo chamado suco detox. Poderia não ser tão ruim, mas obviamente, né? Vamos começar pensando que detox o seu fígado faz, então você não precisa pagar por isso. Outro ponto é que, por mais que você use vegetais e frutas no suco detox, o que é super bacana e super interessante, consumir muito suco ao longo do seu dia, dependendo da situação, pode não ser tão legal para você. Você perde muita fibra quando bate qualquer suco, né, na verdade, no liquidificador, e principalmente se você coa. Então, você tem aí uma perda que pode não ser tão interessante. Além disso, consumir determinados vegetais crus, você às vezes está consumindo alguns nutrientes em excesso que você não consumiria se você estivesse comendo aquele alimento in natura. E, obviamente, o suco detox. Não faz detox, né, galera? Enfim, o problema não é o suco. O suco ele pode ser uma alternativa do dia a dia. Ele pode fazer parte da sua alimentação. O problema é que o foco no suco detox, as pessoas esqueceram muito do comer frutas e verduras ao longo do seu dia e focavam no suco, simplesmente porque ele era mais fácil de ingerir. Então, você acabava ingerindo muito mais açúcares, tá? E aqui não necessariamente eu tô falando de açúcar branco, né? Eu tô falando dos açúcares naturais da fruta, ingerindo em grandes quantidades, porque às vezes a pessoa toma o suco várias vezes ao dia, deixava de beber água e deixava de consumir os alimentos naturais. E aí essa combinação talvez não fosse tão interessante. E então chegamos no ano de 2014, onde por algum motivo as pessoas colocaram o Goldberry num pedestal e idolatraram, esquecendo completamente que aqui no Brasil a gente tem 1 trilhão de frutas maravilhosas e que são tão boas quanto o Goldberry. Então as pessoas passaram a fazer suco, a consumirem as balas de gelatina feitas de Goldberry,
ou o pozinho de Goldberry, ou compravam no mercado. E aí a gente começou a ter aquela grande questão: pô, será que ser saudável e emagrecer é caro? Bem, para o pessoal que comprava Goldberry naquela época, com certeza era caro, porque como não é uma fruta típica, a gente tinha que gastar um dinheirinho para consumir. Então, galera, se quer consumir Goldberry, consome, mas não precisa focar só nela. Toda e qualquer fruta é viável, faz bem e traz qualidade para o seu dia. E ó, quanto mais variado, melhor. Você não precisa comer uma fruta o tempo todo para conseguir aqueles nutrientes. Muito pelo contrário, se você varia a sua alimentação, você vai conseguir mais e mais nutrientes diferenciados. E isso ajuda na sua saúde. Bem, mas como a gente está falando de uma questão de emagrecimento, né? Saúde para quê, né? Chegamos a 2015. E quem aparece? O chá de hibisco. Por que choras, chá verde? Por que choras? Chá de hibisco é o rei, né? Lindo, rosa, super chique. Se você botar na sua garrafa de água transparente, vai ficar lindo, porque, né? Ele pode ser tomado gelado, ele pode ser tomado quente. Pô, gente, emagrece, cara. A flor do hibisco é linda, né? Não, não, não. Bom, assim como o chá verde, nós demos bastante importância, né? Nós não, né? A galera que vendeu. Deu muita importância ao chá de hibisco, porque ele, da mesma forma que o chá verde, tem uma propriedade diurética muito interessante. Mas não adianta, o que a gente quer trazer aqui, não adianta você focar num único alimento. Então não adianta você tomar chá de hibisco se você não bebe água, se você não come direito, se você não está cuidando da sua alimentação como um todo e está focando só no chá de hibisco e acha que tomar 2 litros de chá de hibisco por dia é o que vai te emagrecer. Não vai. Não há milagre. Então, obviamente, né? No ano seguinte já não existia mais chá de hibisco na vida das pessoas. E aí, tava complicado, né, gente? Tudo que colocavam, entra ano, sai ano, e não dava certo. O que as pessoas decidiram fazer? Jejum. Ah, tá difícil encontrar o alimento que ajuda, né? Quem Fica sabe sem comer. cortando tudo? Fica sem comer. Só que aí, claro, o jejum intermitente, que a gente vai até citar aqui, é uma estratégia. E ela não é errada, contanto que você possa fazer. E quem vai te falar isso é o nutricionista. Aqui no caso, como virou moda, as pessoas faziam simplesmente porque elas queriam. Isso é muito perigoso, gente. Tem gente que não pode fazer jejum de forma nenhuma. Pode passar mal, pode desmaiar, enfim. Não é o tipo de conduta que sozinho a pessoa deve fazer. Bem, lá em 2016, surgiu como uma ideia muito inovadora, muito incrível. As pessoas ficavam 8, 10, 16 horas sem comer. Gente, 8 horas eu fico sem comer na hora que eu estou dormindo. Quando eu acordo, eu vou lá e como. Porque eu sou trabalhada na base da comida, entendeu? Então, assim, você não precisa fazer jejum para emagrecer. Muito pelo contrário, se você faz jejum de forma errada, e não que seja ruim, mas isso pode trazer dificuldades em manter uma saúde, porque aqui o nosso foco é a saúde. Então, olha, a ideia também não se sustentou. Então, só ficou naquele ano. Porém, algumas pessoas ainda realizam hoje em dia. Mas a gente espera e torce para que seja com muita responsabilidade.